Veja, seja muito bem-vindo. Tem edição de Veja saindo do forno. E quem vai me ajudar a apresentar as principais reportagens dessa semana são os editores Ana Clara Costa e Duda Teixeira. Tudo bem? Tudo bem, Oi, boa noite. Silvio, tudo bem? Então vamos lá. Quer acompanhar a capa? Confere aí na sua tela. A ameaça a Bolsonaro. Com ideias extremistas e discurso insultuoso, o presidenciável já tem o apoio de 30 milhões de brasileiros e consolida-se em segundo lugar nas pesquisas. Aqui do meu lado está a autora da reportagem, Ana Clara. Ana, com 16%, segundo o Instituto Datafolha, e num cenário no qual é cada vez mais provável que o ex-presidente Lula, por problemas com a justiça, não possa concorrer, Bolsonaro seria hoje o líder, o candidato favorito. Eu queria que você contasse como é que foi esse processo para construir essa reportagem. Você viajou para mais de um lugar, não foi isso? Resende, Brasília, e acompanhou passo a passo as pessoas em volta dele, o discurso dele. Conta um pouco para a gente quem é o deputado Bolsonaro e também por que a ameaça a Bolsonaro, como diz a capa dessa semana. Bom, Silvio, a gente acompanhou ele durante mais ou menos um mês. A gente acompanhou ele em 4 viagens, Rio de Janeiro, Brasília, Resende, Barretos, quando ele foi na festa do peão. E seguindo todos os passos, assim, inclusive com o próprio aval dele, né? A gente estava junto e, enfim, vendo como é que ele se movimenta com essas multidões que vão atrás dele. Eu também fui até, mas aí sem ele, né? Fui até a cidade dele, de Eldorado Paulista, no interior de São Paulo, Vale do Ribeira, conversar com colegas de escola, professores, gente que conhece o deputado Bolsonaro desde a infância. E, enfim, para entender um pouco como que se construiu essa figura, que hoje, que antes era uma figura folclórica do Congresso e até arrancava risada das pessoas pelo extremismo, e que hoje tem chances aí cada vez maiores de ir para um segundo turno em 2018. Que tem uma legião enorme de seguidores, especialmente nas redes sociais, não é isso? Exato. A projeção do Datafolha, que eles fizeram esse cálculo para a gente, é de que esses 16% hoje que o Bolsonaro tem de intenção de voto, segundo o que eles apuraram, projetado para o número de brasileiros com idade para votar, representa mais ou menos 30 milhões. Então, assim, existe uma projeção de 30 milhões de brasileiros hoje que poderiam votar no Bolsonaro e que têm simpatia por suas ideias. E a questão da ameaça é uma... Enfim, ele é deliberadamente defensor de ideias autoritárias, né? E a última dele foi ele encampar o discurso do general Hamilton Mourão, que disse que os militares deveriam tomar o poder no Brasil para consertar tudo e etc. E ele não é uma pessoa que desgosta desse viés. Ele não acha que houve ditadura, enfim, ele é todo um pacote extremista aí que agrada algumas pessoas. Mas a principal razão da ameaça é porque ele é uma pessoa muito isolada, ele é um político muito isolado. E ele vem disso como um ativo, né? Como uma coisa boa. Olha, eu sou sozinho porque eu não me envolvo com essa corja. Mas, na verdade, ao ganhar, na hipótese de ganhar sozinho, isso dá a ele um poder ali para tomar decisões temerárias, né? E, por que não, antidemocráticas. Então, é esse ponto que a gente desenvolve. Agora, Ana, nessa imersão, para tentar entender a cabeça dele, o que ele pensa, quais são as ideias, eu conferi aqui na reportagem que você apontou alguns dos mentores, né? Um deles, que muita gente se recorda, eu me recordo, é o coronel Brilhante Ustra, torturador, porque ele dedicou, né, o voto dele na Câmara durante a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff ao coronel Ustra. Isso fez um barulho danado em Brasília, reverberou pelo país. Quem são os outros mentores desse presidenciável? Bom, ele considera o Enéas Carneiro, ex-deputado Enéas Carneiro, morto nos anos 90, como
um herói da pátria, inclusive sugere que ele seja inserido no livro de Heróis da Pátria. Enéas, também um candidato de extrema-direita favorável a regimes militares, que tinha aquele bordão famoso, né? Meu nome é Enéas. Uhum. E chegou a ter 7% de intenção de voto. De votos, de fato, em uma das eleições. Ele fala também do Olavo de Carvalho, filósofo, outro também da mesma escola que acredita não ter havido ditadura no Brasil, guru dessa direita que se forma muito jovem, como mostra o próprio Datafolha, que não tem essa memória do regime militar e por isso não se importa com... Newton Cruz, né? E também o Newton Cruz, também militar e que foi um dos réus do caso do Rio Centro, né? Da explosão no Rio Centro. Para a gente amarrar, então, por que é que tem um box ali na reportagem que ele diz que ele não entende nada de economia, Ana? É uma coisa que ele fala abertamente, né? Que ele é ignorante em economia, ele não entende nada. Então, quando a gente conversa sobre isso, ele sempre procura ou falar de assuntos, puxar para a segurança pública, no sentido, na economia não vai crescer se não tiver segurança pública, por isso a gente tem que liberar a compra de arma para a população. Então, assim, ele sempre procura subterfúgios para não discutir o assunto, porque não é o forte dele e ele mesmo reconhece. Ele tem algumas obsessões, assim, por exemplo, o nióbio, alguns minerais e metais que ele acha que deveriam ser amplamente explorados e garantiriam a riqueza do Brasil, que não poderiam ser explorados por empresas estrangeiras. Ele é muito nacionalista nesse aspecto, acha que em setores estratégicos como energia, mineração, não tem que ter empresa estrangeira no Brasil, o que é muito parecido com a Dilma, né, nesse aspecto. Então, ele é um conservador de extrema-direita, mas que não é liberal em economia. Ele é extremamente estatizante e muito parecido com a Dilma, que ele tanto critica, né? Muito bem. Bom, antes da gente pular para o noticiário internacional, a gente vai jogar na tela mais uma reportagem de Brasil, produzida pelo repórter Ulisses Campbell. Ele foi ao Piauí investigar esse caso que assustou muita gente nessa semana. Um menino de 13 anos foi encontrado numa cela, num presídio, com um condenado por estupro. O Ulisses conseguiu conversar com o pai do menino. Vamos colocar a capa de novo de Veja na sua tela e você vai ver aí em cima, Revolução Russa, 100 anos. O que 1917 significa nos dias de hoje, meu caro Duda? Foram 6 meses, 8 profissionais de Veja, entre repórteres, editores, são 28 páginas, eu contei aqui rapidamente. Eu queria começar pela reportagem que você assina, o Carrasco dos Povos. Que conceitos são esses, Duda, que aproximam ali Lenin de Donald Trump? Isso foi na apuração, né, que o Lenin também tinha uma ideia de que a Rússia era um país atrasado, que estava sendo sabotado pelas potências ocidentais, né? E já num texto inicial dele, que é O que Fazer, ele tem essa ideia de trazer, devolver a grandeza para a Rússia, né? Então parece muito realmente com o Trump, né? E ele era um populista também, né? Então, assim, essa coisa de ter uma elite corrupta, né? E que precisava, então, e que ele precisava organizar o povo explorado contra essa elite, o povo que era uma coisa quase com uma santidade, né? Então, ele vai ter isso. É claro que no decorrer da Revolução Russa, e aí são vários acontecimentos, esse nacionalismo do Lenin, ele vai entrar em contraste com outros nacionalismos, né? E aí a matéria fica um pouquinho mais complexa como o final. O nosso objetivo no especial foi sempre pegar o legado, né? Então, coisas que aconteceram, foram introduzidas ou foram muito importantes em 1917 e que hoje, de alguma maneira, a gente vive alguma coisa parecida ou alguma prática que ficou, algum conceito, né?
Esse é o gancho do especial todo, né? Todas as matérias têm isso, né? Duda, por exemplo, eu passando aqui, peguei uma reportagem sobre mulheres e a gente vive num período ali de feminismo. Acho que esse pode ser um dos pontos, né? É um dos pontos. O que aconteceu na Revolução Russa, as primeiras decisões, os decretos, eles têm muita coisa que o movimento feminista hoje busca, né? Então, a liberdade para uma mulher de abortar com segurança, né? Ou de ter um divórcio fácil, de trabalhar, de ter salários iguais, né? Isso é uma coisa que a Revolução Russa deu para as mulheres muito rápido, né? É claro que aí a matéria faz uma análise de que muitas dessas coisas não continuaram, não permaneceram, né? E mesmo na época da União Soviética, porque não foi um movimento de baixo para cima, né? A cultura machista russa dos russos, ela continua, né? Até hoje, e é um dos países hoje que mais tem violência doméstica e tudo mais, né? Tem também, olha, uma reportagem, o que faltava na estante, com uma série de livros, lançamentos, justamente por conta do centenário, né? Sim, tem vários livros que estão sendo lançados ou relançados, né? Que a gente até comenta é do Daniel Arão Reis, que assina uma matéria que é sobre a dificuldade hoje que os socialistas têm de se apresentar como democráticos, né? Uma matéria bacana também. Muito legal, material de fôlego. Gostou de nossos vídeos? Então se inscreva em nosso canal no YouTube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.